modo que eu acho que a transição, a saída da ditadura, segundo o modelo brasileiro, e isso não aconteceu apenas aqui, esse tipo de transição aconteceu em outros países. O mais lembrado pela similaridade é a Espanha, que teve também uma lei de anistia que perdoou o passado, e também na Espanha havia, como há no Brasil, esse grande temor da controvérsia, do debate, né? Talvez pela guerra civil, aqui no Brasil, sei lá eu por que motivos existe essa cultura política do horror, do pavor da controvérsia, do enfrentamento da diferença, né? De modo que todo mundo conhece essa tradição da conciliabilidade política brasileira. As elites sempre preferem entrar num acordo para evitar a exposição das diferenças, de modo que isso também explica o perfil dessa transição no caso brasileiro. Mas o fato é que esses dois momentos que a mim parecem marcantes, a da Lei de Anistia de 79 e a do Colégio Eleitoral, sinalizam essas duas frustrações, né? Não se eleger o primeiro presidente pelo voto direto e não se promover um ajuste de contas com o passado, né? Sinalizam essas duas frustrações e marcam, portanto, uma especificidade, uma singularidade do regime militar brasileiro, da transição para a democracia, que assim demoraria muitos anos para voltar à cena como uma demanda social minimamente situada no debate político, na agenda política brasileira. E isso aconteceu, vocês sabem, 10 anos depois, em 1995, com a Lei dos Desaparecidos, quando no governo do Fernando Henrique Cardoso houve o reconhecimento das mortes daqueles que eram chamados de desaparecidos, e o Estado brasileiro então assumiu a culpa, a responsabilidade por esses desaparecimentos, e isso evoluiu para a Comissão da Anistia, que existe até hoje, e finalmente agora há a proposta governamental de uma Comissão da Verdade. Uma Comissão da Verdade que então teria incumbência de averiguar o que houve em relação à repressão durante o regime militar. Então vocês notem que para a sociedade brasileira foi necessário um recuo temporal de mais ou menos 10 anos para que pela primeira vez, muito timidamente, o Estado brasileiro reconhecesse a sua responsabilidade em relação aos crimes da ditadura. E eu digo muito timidamente porque primeiro foi um simples reconhecimento da morte das pessoas e depois uma reparação em termos pecuniários através da Comissão da Anistia, e só agora se fala eventualmente da Comissão da Verdade, que poderia de algum modo avançar um pouco nesse enfrentamento do passado. Mas mesmo a Comissão da Verdade, a gente estava conversando agora há pouco, eu e o Jess, tem muitos riscos, enfrentará provavelmente muitos problemas se for criada. A gente pode falar sobre isso depois no debate, mas o que me parece importante assinalar é essa timidez com que o Brasil e a sociedade brasileira enfrenta esse passado recente, traumático, que tem ainda encoberto o grau de violência que aconteceu. Aqui no Brasil existe muito essa ideia de que a ditadura brasileira não foi assim tão violenta, mas o fato é que não se pode medir a violência apenas pelo número de mortos e torturados, mas pelo número de vidas que foram atingidas dramaticamente, às vezes com uma prisão, com uma perseguição política,
com o impedimento de se assumir um emprego, né? Então, essa verdade, esse conhecimento sobre aquela época ainda é muito modesto aqui no Brasil. De modo que, se houver alguma vantagem na condição da verdade, talvez seja essa, né, de tornar mais amplo o conhecimento a respeito dessa grande violência que foi aquele momento histórico. Então, essa transição me parece que deixou muitos passivos para o Brasil, né? Foi realmente uma grande ilusão daquela elite de que seria possível botar uma pedra sobre o passado, passar uma borracha sobre o passado, porque isso evidentemente é impossível. A gente está vendo agora, passados quantos anos do fim da ditadura, ainda estamos às voltas como os fantasmas, os esqueletos dessa fase da história do Brasil. Se a estratégia de apagar o passado fracassou, porque é impossível, de algum modo, fazer isso, como mostra a revivescência e o interesse da sociedade brasileira sobre aquele período histórico, se isso fracassou, infelizmente o projeto político não fracassou. Foi inteiramente bem sucedido. Como eu estava dizendo no início, essa transição se deu exatamente nos moldes planejados pelo próprio regime militar. É sempre uma coisa trágica de se dizer, porque afinal de contas houve a campanha da anistia, houve a campanha das diretas, houve a resistência democrática do MDB, da oposição, das pessoas, dos intelectuais, dos artistas do movimento estudantil. Isso tudo é verdade. Mas também é verdade que a transição foi planejada pela famosa dupla de generais que todos conhecemos, não precisamos citar o nome sempre, e foi exatamente nos moldes em que ele planejava. A lei da anistia foi conjugada com a reforma partidária, que foi planejada para, de alguma maneira, fragilizar a oposição. A lei da anistia foi pensada para que, com o retorno dos líderes políticos que estavam no exterior, novos partidos de oposição fossem criados para assim enfraquecer o MDB, que já se mostrava muito forte. Foi exatamente isso que aconteceu, assim como foi exatamente o que aconteceu nos termos paulatinos da transformação dos atos institucionais em medidas incorporadas à Constituição. As famosas medidas de emergência que foram incorporadas com o fim do AI-5 e depois, coroando tudo, a escolha de um presidente para suceder o último general, uma escolha de um presidente civil ainda pelo colégio eleitoral. Também foi isso que aconteceu. Então é um pouco dramático, talvez doído dizer que a pressão da sociedade não foi capaz de transformar radicalmente esse projeto da transição que foi pensado pelos próprios militares. Talvez tenha sido capaz de apressar, de interferir num ou no outro aspecto, mas o arcabouço geral da transição brasileira, que durou muitos anos, começou em 74 e assim foi até 85, paulatinamente, lenta, gradual e segura, como dizia o penúltimo general, foi feita nesses termos, foi feita segundo esse modelo pensado pelos militares e depois chancelado pela elite política civil que o sucedeu. Então é nesse sentido que se fala, ou que se pode falar numa negociação, e não exatamente, é claro, como se os militares tivessem feito uma negociação com a esquerda. Não é nesse sentido, é no sentido de uma negociação na tradição brasileira da conciliabilidade e na tradição brasileira
de se evitar o enfrentamento das diferenças e das contestações, né? E de se supor que aqui no Brasil tudo se faz pacificamente, numa história incruenta, e daí a impossibilidade de levar ao banco de réus qualquer responsável civil ou militar pelos crimes do regime militar.